que seja um tempo de visitação profunda do Senhor, de renovo, de restauração, de um mover do Senhor nas nossas vidas. Por isso nós estamos aqui, sedentas de ouvir o Senhor falar. Fala conosco, usa a vida da tua serva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com você, Graça e irmão. paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento a abrirem a Bíblia no capítulo 29 de Gênesis e vamos começar a leitura no versículo 21. Gênesis 29, versículo 21, onde está escrito assim: Disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu ali a sua filha e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Este trecho da palavra de Deus começa num lar, onde outro lar vai se formar, onde um homem vai ter 2 esposas. Dessas 2 esposas são irmãs, e este homem ama a caçula e nunca pensou em ter a mais velha por esposa. Mas havia uma cultura naquele lugar. A cultura é de que a mais velha tinha que casar primeiro. E era o pai que decidia. Então, nós vemos que está tudo perfeitamente legal e certo. Jacó sai da casa de seus pais e vai, entre tantas coisas que aconteceram, ele chega na casa de Labão, seu tio, irmão de Rebeca, sua mãe. E lá ele se depara com 2 primas. A Bíblia diz que Raquel era linda, de estatura, de porte e de semblante. Era uma moça bonita, chamava atenção. E Lia, a Bíblia diz, Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Baços quer dizer, ela era míope. Mas a Bíblia não está dizendo que ela era um tribufu. A Bíblia não está dizendo que ela era horrorosa. A Bíblia está dizendo que ela tinha miopia. Imediatamente, Jacó se impressionou com a beleza de Raquel. Vamos levar em consideração que ele não conhecia nenhuma das 2, então ele foi pela aparência, porque a aparência chama a atenção. Não adianta, você não é tão santo assim que não se deixe impressionar. Todos nós. É por isso que você se pinta tanto, procura roupas bonitas e tudo mais, né? Quando a gente não se enfeita, é porque já é bonito. Então, nós vamos ver sobre Lia. Jacó trabalha 7 anos para Labão. Labão disse, olha, não é por você ser meu parente que você vai ficar aqui trabalhando para mim de graça. Estabeleça um preço. Ele disse
Vou trabalhar para você 7 anos para pagar o dote da sua filha caçula, Raquel. Eu creio, não está escrito na Bíblia, que ele infracionou o mercado. Porque Labão era negociante de ovelhas. Quando viu um preço daquele, ele disse, está feito. 7 anos, tomando conta dos rebanhos no deserto. Preço de uma filha, ele disse, está feito. Jacó foi para o campo. Trabalhou 7 anos. Mas esse rapaz queria uma esposa. E ele era apaixonado por Raquel. Você imagina quanto esse rapaz sonhou em ter a sua esposa? Quantas coisas ele ficou pensando? Quem sabe compôs até algumas poesias para ela. Quem sabe como ele preparou o coração para aquele momento? Ele vinha numa contagem regressiva, meus irmãos, que quando chegou o dia, ele foi lá no tio e disse, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Labão fez certinho, disse, tudo bem, vamos dar um banquete. Ele deu um banquete, ele convidou, nesses banquetes só iam homens. Aí, à noite, ele passou Lia para a tenda de Jacó. Jacó chegou lá, coabitou com Lia. Tem pessoas que dizem, mas coitado de Raquel. Lia se aproveitou. Não. Lia foi entregue pelo pai. E outra coisa, a Bíblia não diz que Jacó saiu caindo daqui e dali sem ver nada. Não. Ele viu tudo. Ele não olhou, foi para o rosto dela. O que prova que uma não era tão diferente da outra, uma gorda, outra magra, uma baixinha, outra alta. Não. Ele não olhou para o rosto, o que mostra um caráter onde a pessoa não se interessa pelos sentimentos do outro. Ele não quis saber o rosto. Ele estava interessado em coabitar com ela. Pronto, coabitou. Agora você pode imaginar Lia. Ela era uma virgem, uma moça, sonhando a vida toda com um lar. Naquela época, a moça não estudava. Ela era preparada para ser dona de casa, mãe, esposa. Ela sonhava com isso. Então, quando ela viu o pai entregá-la para Jacó, foi o sonho da vida dela. Você imagina tudo o que ela ouviu aquela noite? Jacó estava deitado com Lia, pensando que era Raquel. Então, ele entregou todos os poemas de amor dele. Ele declarou o amor dele. Quando eu te vi pela primeira vez, e eu logo desejei este momento, eu quero ficar contigo. Bem, não vou ficar dizendo coisa que não está escrita na Bíblia, mas você sabe como é. Ela ouviu todas aquelas declarações de amor. Isso para uma mocinha que se guardou a vida toda. No outro dia, esta moça ouviu deste mesmo homem. Ai! O que é isso, Labão? Você me enganou. Eu trabalhei 7 anos por causa de Raquel. Olha o que você me fez. Você me enganou. Isso no rosto, na presença de Lia. Pense o que é isso. Pense o que é isso. Labão diz, calma, não é assim que se faz assim em nossa terra, dá-se a mais nova antes da primogênita. Se você quiser outra, vai ter que trabalhar mais 7 anos. O preço uma é preço da outra. Uma você pagou à vista, a outra você vai pagar. Mas decorrida a semana dessa, você pode pegar a outra também, porque para ele era negócio. Não é? Mas ele amava a família dele, as filhas dele. E Jacó aceitou. Então, esse casamento começa com um grande problema. Pense você, minha irmã, entrar para um casamento sabendo que o seu marido é apaixonado por outra mulher mais jovem e mais bonita do que você. Como é que você entra num casamento desse? Lia entrou. Mas também aqui tem uma palavra. No versículo 31, está escrito, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda
ao passo que Raquel era estéril. Pronto. Quem vai levar vantagem, vitória aqui é Lia. Porque a Bíblia diz, se Deus é por mim, quem será contra mim? Mas se Deus é contra mim, quem será por mim? Deus, ó, fica unido, porque naquela época o maior atributo de uma mulher era a fertilidade. Uma mulher que tinha muitos filhos, aquilo era honra para o marido, porque ela estava proclamando: meu marido é um bom reprodutor. Mas uma mulher estéril era uma vergonha. Era considerada alguém que tinha o ventre amaldiçoado, porque o ventre estéril é considerado como uma sepultura. Abre a boca, recebe e vira defunto. Não produz. Então, em vez de Lia ficar na depressão, ela entra no caminho certo. Ela foi desprezada com menos de 24 horas de casada. Talvez não tivesse 12 horas. Ela já estava desprezada. Claramente relegada pelo marido. A palavra que ela ouviu foi do marido. E aquela noite, para ela, tinha sido a melhor noite da vida dela. Ela sofreu abuso, achando que estava recebendo o melhor. Então, nós vamos ver aqui como é que se começa um casamento com toda essa desvantagem. Lia tem uma consciência. Quem dá filhos é Deus. Um homem se deita com a mulher, mas quem faz um filho é Deus. Então, você vai ver que todos os filhos de Lia, cada um era um tributo de louvor a Deus. A Bíblia diz: concebeu Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Rúben, pois disse: o Senhor atendeu minha aflição. Rúben significa: o Senhor atende ao aflito. Concebeu de novo e teve outro filho, a quem chamou de Simeão. Soube o Senhor que eu era preterida e me deu mais esse. Simeão significa: o Senhor é o Deus que ampara o desprezado. Teve outro filho que chamou Levi, pois diz: dessa vez se unirá a mim o meu marido. Levi é um nome que diz: o Senhor me faz amada pelo marido. E teve mais um, deu o nome de Judá, porque Judá significa louvor. Porque ela disse: o Senhor é digno de todo o louvor. Você vai ver 4 filhos homens. Cada um é um tributo de louvor a Deus. Essa mulher olhava na direção certa. Ela olhava para Deus. O que você acha? Lia com 4 filhos homens. Raquel sem nenhum. A Bíblia diz que com 4 filhos homens, quando Jacó voltava do campo, o que você acha que acontecia? Os 4 iam atrás do pai. Pegava o pai. Pai, né? Eles chamam baba, aba. E um pegava pela perna e outro coisa, e o pequenininho ia engatinhando pelo braço. Para onde eles levavam o pai? Para a tenda da mãe. Lógico. Jacó era o pai. Os meninos passavam um dia sem pai. E levavam para a tenda da mãe. Raquel ficou enciumada. Primeira coisa, nós vemos
que Raquel, a amada de Jacó, a bonitinha, nós vamos ver uma mulher amplamente carnal. As obras da carne, entre elas, são ciúme e inveja. E você vai ver, no capítulo 30, a Bíblia diz, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Está vendo? Primeiro, ela tem ciúme. Segundo, ela pede filhos do marido. Lia pedia filhos de Deus. Ela olha para o marido como suprimento. Lia olhava para Deus como suprimento. Então, você está vendo a diferença de visão das duas. Só que depois de 4 filhos homens, isso são pelo menos 4 anos, 3 anos para 4, Jacó já não aguentava mais com Raquel. Quando ela disse, dá-me filhos, senão morrerei, ela estava dizendo para ele, olha, vê se resolve esse caso. Porque, senão eu vou morrer. Como você vai ficar sem mim? Ela se sentia, olha, eu vou dizer, viu? Ô mulher que tinha uma autoimagem positiva. Se achava o máximo. Agora, por causa dela, Jacó trabalhou 14 anos de graça para Labão. Agora, sabe qual foi a resposta de Jacó para ela? A Bíblia diz, então Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu no lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Mas Raquel, no egoísmo dela, ela queria criança dentro de casa, para Jacó não ir para a tenda de Lia por causa dos filhos. Então ela deu a serva a Bila, e Jacó deitou com Bila, Bila engravidou, teve um filho chamado Dan. Esse filho nasceu como fruto do ciúme, da inveja, da pirraça de Raquel. Depois ele deitou com Bila de novo, ela teve outro filho chamado Naphtali. Aí a moda pegou. Zilpa, serva de Lia, também deitou com Labão, ou desculpa, com Jacó, e teve um filho chamado Aser. Depois deitou de novo e teve um filho chamado Gade. Mas vai acontecer alguma coisa. Esse filho que nasceu, chamado Dan, que nasceu por causa da pirraça de Raquel, tem muita coisa a respeito dele. Nós não vamos poder falar tudo, porque o tempo do Instagram é uma benção, mas eu queria dizer para vocês aqui, quando Jacó vai dar a bênção para os filhos, lá no capítulo 49 de Gênesis, ele dá a bênção devida a cada um. E quando ele dá a bênção para Dan, em capítulo 49 de Gênesis, versículo 17, ele diz, Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Quando você olha no capítulo 7 de Apocalipse, quando João que diz que viu todas as tribos dos filhos de Israel sendo seladas, ele diz todas as tribos, mas ele não diz que viu a tribo de Dan. Ele não diz da tribo de Dan. Ele diz, então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144 mil, de todas, ele diz, todas as tribos do filho de Israel. Aí ele diz, o número a tribo de Judá, 12 mil, a tribo de Ruben, a tribo de Gad, a tribo de Aser, Naphtali, Manassés, Simeão,
Levi, Issacar, Zebulon, Benjamim, José, Benjamim. Mas ele não diz Dan. Em vez de Dan, ele botou Manassés, que é filho de José. Mas a tribo de Judá, não, a tribo de Dan não está aqui. Foi o filho que nasceu pela pirraça, pela inveja, pelo ciúme de Raquel. Nós começamos a ver o caráter de Raquel. No capítulo 30, aqui de Gênesis, no versículo 15, nós vamos ver o que essa moça faz. Como ela é invejosa. A Bíblia diz, no versículo 14, foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, dá-me das mandrágoras do teu filho. Por quê? Porque a mandrágora é uma frutinha. Para quem conhece umbu, quem é do Nordeste, parece muito com umbu. Ela verdinha, aquele verde musgo. Quando ela vai amadurecendo, ela vai ficando um pouquinho amarela de um lado. Quando aquele amarelo fica um pouco cor de púrpura, ela está pronta para ser tirada. Esta fruta mandrágora, ela tem a fama de ser afrodisíaca. Dizem que ela cura, que ela dá muita fertilidade. Lá para o Oriente, eles têm mania, eles tomam chá da folha de mandrágora, eles comem mandrágora, porque eles dizem que é afrodisíaca. Então, ela queria curar a esterilidade dela com as mandrágoras que Rúben achou. Então, Lia responde para ela, no versículo 15, achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Quer dizer, você já levou o marido, eu ainda vou ter que resolver o problema da sua esterilidade. Sabe o que foi que Raquel disse para ela? Ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de teu filho. Você está vendo a autoridade de Raquel? Ela aqui dizia o que é que ele ia fazer, com quem ele ia dormir. Ela direcionava tudo. Olha, que moça pedante. Que caráter é esse? Olha o que vai acontecer. À tarde, versículo 16 do capítulo 30 de Gênesis. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse, esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela. O que significa? A Lia estava dizendo, eu não estou nem aí para outra coisa. Eu quero o meu marido. O que vale para mim é o marido. Eu não tenho outros problemas. Eu posso, às vezes, eu imagino, Lia tomou aquele banho e botou aquela roupa bonita, aqueles cabelos esvoaçantes e correu para abraçar o marido. Vem, hoje é comigo. Eu te aluguei, eu paguei. Não vai ter problema nenhum com Raquelzinha. Não precisa temer a briga que vai acontecer, porque eu já te aluguei. E Jacó disse, tudo bem, numa boa. Nasceu, ela engravidou. Veio um filho chamado Issacar, que quer dizer preço pago. E depois ela teve outro filho com ele chamado Zebulon. Deus me deu excelente dote. E isso faz com que Lia seja mãe de 6 homens, 6 filhos de Jacó. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Bem, agora nós vamos ver que Raquel comeu as mandrágoras, mas não resolveu o problema. Mas vamos ver outra coisa a respeito de Raquel. Agora estamos falando de Raquel. No capítulo 31, no versículo 24, você vai ver que
Labão foi cuidar de ovelhas, não é? Foi para a tosquia das ovelhas. Enquanto ele foi, Jacó pegou suas mulheres, suas servas, tudo, seus rebanhos e se mandou na direção da casa do pai dele, que já tinha morrido. Mas ele estava vendo que ele ficando ali iria morrer. Não dá para explicar isso agora. Então, quando ele está no meio do caminho, vem Labão atrás dele, porque Labão chegou em casa, viu que Jacó tinha ido embora, e, entre tantas coisas, procurou os ídolos do lar e não encontrou. Disse: Labão foi embora, levou minhas filhas, as servas, tudo, e ainda me roubou os ídolos. Ele vai ter que responder por isso. Foi atrás. Quando ele chegou, encontrou Labão, ele disse para ele uma porção de coisas, e no versículo 24 está escrito assim. No versículo 34 está escrito: ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo e estava assentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Por quê? Vamos ver o que aconteceu. Quando Labão acusou Jacó, no versículo 30, ele disse: agora que partiste de vez, por que tens saudade da casa do teu pai? Por que me furtaste os meus ídolos, Jacó? Jacó tomou um susto. Porque Jacó sabia que não tinha feito isso. E naquele versículo 32 aqui, Jacó vai lançar uma maldição de morte sobre Raquel. Ele não sabe que vai determinar a morte dela, mas ele vai dizer. Ele diz: não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante dos nossos irmãos o que te pertence e que está contigo e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Está vendo? Uma mulher rouba do pai, escondido do pai, e o marido não sabe. Quantas mulheres fazem coisas escondidas do marido, botando o destino da família em perigo? Quantas vezes, minha irmã, você faz alianças aí de pagamentos, faz dívidas, sem seu marido saber? Por que será? Sabendo que, de qualquer forma, ele vai ter que saber. Ele é o cabeça da casa. Ele é o responsável. Labão saiu procurando em todas as tendas. Mas, como Raquel sabia que ele ia procurar na dela, ela pegou os deuses dele, os ídolos, e botou debaixo da sela do camelo e sentou em cima. Por quê? Quando você vê em Levítico, no capítulo 15, está escrito que a mulher, quando ela está na sua menstruação, está 7 dias. Todos os dias da sua menstruação, ela é considerada imunda. Tudo que ela sentar será imundo. E quem tocar naquilo será imundo até a tarde, terá que tomar banho e lavar as suas vestes. É pior do que o Covid. É pior do que a Covid. Tem que lavar porque ficou imundo, não tinha álcool gel. Tinha que lavar. Então, o que é que ela fez? Ela sentou em cima. Quando o pai chegou na tenda dela, ela simplesmente disse: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Ela fez tudo errado. Se ela estava realmente na menstruação,
Ela não devia ter sentado sobre os ídolos, porque os ídolos dele ficam tudo imundo. Mas é possível que ela não estivesse menstruada. Ela disse isso como desculpa, quer dizer, o pai não podia nem tocar nela, nem na cela. Então ele apalpou tudo para não ficar imundo. Mas a maldição de morte estava sobre ela. Essa é Raquel. Rouba os ídolos, engana o pai. Você vê uma moça manipuladora. Quando chega no capítulo 35 de Gênesis, tem uma notícia triste. Triste. Eles estavam em viagem. A Bíblia diz, partiram de Betel e havendo ainda pequena distância. Eu gosto disso. Pequena distância para chegar a Efrata, que é Belém. Deu à luz Raquel um filho cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Ela pariu. Olha, havia pequena distância para chegar a Efrata. Em meio a dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Vamos ver aqui. Esta moça morreu de parto, mas ela fez um pedido testamento. Um pedido testamento é aquele que se faz no leito de morte e ninguém nega. Você sabe qual foi o pedido testamento dela? Que a este filho ponham o nome de Benoni, filho da minha dor, filho da minha morte. Traduzido bem, filho que matou a mãe. Jacó não atendeu o pedido testamento de Jacó, de Raquel. Que maldade. Ele disse, não. Meu filho não vai carregar esse nome. Ele deu o nome Benjamim, filho da minha mão direita. Então você veja que este homem não aguentava mais. Outra coisa que nós podemos notar aqui é que havia pequena distância para chegar a Efrata. Raquel morreu. Por que não levou o corpo para enterrar em Efrata, que é Belém? Enterrou logo ali, na estrada. Por quê? Jacó não aguentava mais. Aquela mulher que entrou num casamento com tanto brilho, com tanta honra. Aquele homem amava tanto aquela moça. O sentimento dele foi se desfazendo, a ponto dele não aguentar mais. Minha irmã que me ouve, o que segura o relacionamento não é a sua beleza. Não é a beleza do seu corpo. Não é a beleza do seu cabelo. Não é a sua beleza. É a beleza interior. Pedro diz isso na sua primeira carta. Não é o frisado dos cabelos, nem os adereços, mas é o homem, a beleza interior, de um espírito manso, uma mulher agradável. Porque você viu, este homem era louco por Raquel. Ele trabalhou 14 anos de graça para ter aquela mulher com ele. E logo ela se sentiu tão valorizada e ele não conhecia o caráter dela. Ele conhecia a aparência dela. E por causa disso, o amor que ele sentia por ela foi se desfazendo. Porque o cerne do amor é a admiração. Você tem que fazer tudo para ser uma pessoa admirada pelo seu marido, pelo seu crescimento, pela sua produção.
Porque ele tem que ver algo para admirar em você. O tempo todo. Depois de 10 anos de casado, ele tem que ver sempre coisas novas, porque nós vamos crescendo. E a pessoa que está ao nosso lado tem que crescer conosco. Porque você não pode dizer que você é uma pessoa tão boa e a outra que está vivendo com você 10 anos piorou. Não! Na sua companhia, esta pessoa tem que melhorar. Senão você não foi uma boa influência para aquela pessoa. Não é? Nós vemos que Raquel teve a sua morte prenunciada pelo marido em cima da traição dela. Ela roubou os ídolos do lar do pai, ela escondeu do marido, ela mentiu para o pai dela. Que caráter horrível, que mulher manipuladora. Agora, você vê que ele enterrou Raquel ali onde eles estavam, no caminho da estrada. Quando você chega no capítulo 49, eu queria que você lesse comigo, aqui de Gênesis. Jacó vai dar a bênção para todos os filhos, porque ele percebe que vai morrer. Então, no leito de morte, ele dá a bênção para todos os filhos. No versículo 28 está escrito: são estas as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou com a bênção que lhe cabia. Depois, lhes ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu. Na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro ao Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. Olhe este versículo 31. Este homem no leito de morte. Ali sepultaram Abrão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. Sepultai-me ali também. Porque para o futuro, ali deve estar escrito: aqui jaz. Aqui é a sepultura dos patriarcas. Abrão e Sara, sua mulher. Isaque e Rebeca, sua mulher. Jacó e Lia, sua mulher. Você viu? Para quem começou com tudo para um casamento falido, o que vigorou? O homem interior. A pessoa lá de dentro. A beleza interior dela. Cadê Raquel? Por isso, eu lhe digo, o casamento tem que ter a bênção dos pais. Foi Jacó que abençoou Lia. Desculpe, foi Labão que abençoou Lia. Deus te coloca ao lado da esposa que foi rejeitada. Porque o marido não existe para rejeitar a esposa. O marido é aquele que protege, é aquele que cobre, é aquele que guarda, é aquele que provê. A mulher é aquela que não pensou em desistir. Ela se segurou em Deus. Lia é meieira. Raquel pariu tantos filhos quanto uma escrava. Raquel pariu 2 filhos, José e Benjamim. A serva dela, Bila, pariu 2 filhos, Dan e Naphtali. Zilpa, a serva de Lia, pariu 2 filhos,
Asser e Gade. 6 filhos aqui. Lia pariu 6. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Ela é meieira. Ela é meieira. Agora, pessoas dizem, mas Raquel foi mãe de José. Sim, beleza. Mas Lia foi mãe de Judá. É do ventre da linhagem de Lia que vem o Messias, que vem Jesus, que veio o rei Davi. Que tal? Quando nós pensamos nisso, saiba você que vale a pena você lutar pelo seu casamento. Vale a pena você ser bonita, se arrumar. Você tem marido, você tem filhos, você tem a sua família. Toda mulher gosta disso. Mas nunca pense que é a sua beleza física que vai segurar a admiração do seu marido. Ele pode até lhe dizer isso. Ele pode até lhe dizer isso, porque o homem, às vezes, mente que só. Mas, cuidado com a pessoa interior que você é. Cuidado. E outra coisa, Lia não trocava o marido dela por nada desse mundo. Ela estava sempre presente. Ela gostava de se deitar com o marido dela. Você vê que enquanto Raquel pode levar, eu quero as mandrágoras, quero resolver meu problema, pode pegar meu marido. Lia disse, quero saber de mandrágora, não. Eu quero o meu marido. Ela era uma mulher que estava pronta para se deitar com o marido, que prezava aquele momento com o marido dela, que nunca se negava a ele. Quantas mulheres aí estão brincando com isso? Quantas mulheres estão brincando e trazendo maldição sobre si? Porque se negam ao marido. E Deus, a palavra de Deus, diz que a mulher, o corpo dela é do marido. E o corpo do marido é da mulher. Mulher, quando você se nega ao seu marido, você está abrindo uma brecha que Satanás quer. Seu marido pode ser o homem mais santo que existe, mas ele é homem e você está em pecado. Porque você está simplesmente negando a ele aquilo que Deus deu. Lia estava na bênção de Deus. Ela estava pronta para o seu marido. Ela pagava para estar com ele. Portanto, 2 coisas que nós precisamos ver aqui. Primeiro, o casamento que tinha tudo para não dar certo. Em vez da mulher se tornar uma vítima e entrar naquela síndrome de coitadinha de mim, ela resolveu lutar com as armas da luz. Ela segurou na mão de Deus. Ela nem podia pensar no divórcio que não existia. Mas ela resolveu ficar no lugar dela de esposa. Você não vai ver em nenhum momento ela se queixar. Ela fez o papel dela, ela não saiu do lugar dela. Eu quero lhe dizer, você, mulher que está me ouvindo, você é a única pessoa, única mulher que pode chegar diante do juiz da eternidade para reclamar o direito sobre aquilo que lhe pertence. Reclamar o direito que você tem sobre o seu marido. Você não pode chegar diante de Deus reclamando direito sobre o marido dos outros. Viu? Você aí que está me ouvindo que está com o marido dos outros. Quem tem direito é a esposa. Essa tem o direito e o dever de correr para o juiz da eternidade e reclamar e pedir o direito sobre o seu marido que lhe seja restituído. E isso foi o que Lia fez. E Lia teve. E Lia recebeu para toda a eternidade. Abraão e Sara, sua mulher. Jacó e Rebeca, sua mulher. Desculpa, Isaac e Rebeca, sua mulher. Jacó e Lia, sua mulher. Enterrai-me ali também, onde eu enterrei Lia.
Então, quando nós começamos essa história, parece que tudo vai dar errado para Lia. Não, não saia do seu lugar. Você é esposa. Não se mova para a direita nem para a esquerda. O seu lugar está garantido porque você está sob o guarda-chuva de Deus. Amém. Quando você está debaixo do guarda-chuva de Deus, debaixo das bênçãos de Deus, o seu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Procure ser uma mulher pronta para o seu marido, uma mulher que produza e que o honre. O seu papel é esposa, centro da vida dele. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E que tenha misericórdia de todos nós. Amém. Amém. Obrigada, Edmeia, por mais essa palavra. Obrigada. Eu que agradeço. E nós temos poucos minutinhos. Eu queria que você orasse.